Saudações, espectadores, aqui quem fala é o Patrick e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Professor Moto. E primeiro de tudo, galera, se você gosta de conteúdo de moto, se você gosta de conteúdo de mecânica, de estética, de notícias, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho para receber a notificação sempre que sair um vídeo novo e segue lá no Instagram também, que sempre tem umas postagens bem legais, beleza? E hoje vai ser mais um videozinho da nossa série de mecânica básica, de mecânica teórica, falando de características de motor. Eu já gravei um vídeo um tempo atrás falando dessa questão de característica de motor, comparando o motor subquadrado, quadrado e superquadrado. Vamos dar uma recapitulada bem rapidinho, só para a gente refrescar, para a gente deixar esse conceito fresco na memória, para a gente poder falar mais sobre isso daqui a pouco. Motor subquadrado é aquele motor que tem o curso do pistão maior do que o diâmetro, beleza? Então o curso, o tanto que o pistão sobe e desce, ele é maior do que o diâmetro do pistão, beleza? O motor quadrado tem essas duas dimensões bem próximas ou iguais, certo? Então o motor quadrado tem o curso e o diâmetro ou iguais ou muito parecidos. E o motor superquadrado é o motor que tem o diâmetro do pistão maior do que o curso, certo? E dentro dessas características a gente tem já algumas predisposições. O motor subquadrado ele tem mais tendência a ter mais torque, principalmente em baixas e médias rotações. O motor quadrado é o meio termo entre os dois, e o motor superquadrado ele tem a característica de ser um motor mais girador. Ele consegue atingir maiores rotações. Só que junto com isso, a gente tem outra coisa, que é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, que é a questão das válvulas, né? O número de válvulas e o tamanho dessas válvulas. Quando a gente fala de um motor subquadrado, pelo fato de você ter uma área menor do diâmetro do cilindro, significa que você pode ter válvulas menores nesse motor, certo? Então, as válvulas serão de tamanhos menores. Consequentemente, a gente já pode falar aqui de um paralelo do número de válvulas que tem em um motor. A gente vê, principalmente em motos de baixa cilindrada, em carros populares também, né? Motores que têm apenas 2 válvulas por cilindro, certo? O sistema de comando de válvula simples, isso vai ficar para o próximo vídeo, a gente vai falar aqui mais de características de motor e dessa questão do motor quadrado, superquadrado, mas vamos falar um pouco também das válvulas, né? Porque isso aí vai impactar diretamente nessas características. Então, em um motor subquadrado, se você tiver 2 válvulas apenas, o fluxo de ar dentro do motor, o quanto que o motor consegue respirar, é bem reduzido. Mesmo que você tenha 4 válvulas nesse motor, nesse cilindro, às vezes até tem 5, mas essa característica de motor subquadrado, geralmente você tem válvulas menores, né? Não tem como você ter válvulas maiores em um cilindro de um diâmetro pequeno, né? Então, naturalmente, esse motor ele vai respirar menos, ele vai conseguir ingerir menos ar, certo? Então, somado com a característica de estresse do motor, né, que o motor ele tem que, o pistão, ele vai ter que trabalhar mais, ele vai ter que subir mais e descer mais para conseguir movimentar esse volume de ar, e isso aí gera mais estresse. A velocidade do pistão é um fator extremamente importante, crucial, quando está projetando o motor a combustão interna. Então, motores subquadrados têm a tendência de ser mais estressados do que motores superquadrados. E isso é meio contraintuitivo, né? Porque a gente pensa, um motor que gira menos, um motor menos girador, ele vai sofrer menos estresse, ele vai sofrer menos desgaste. E não é exatamente assim, é uma coisa meio contraintuitiva, né? E o motor quadrado, como eu falei, ele é sempre o meio termo entre os dois, então vamos analisar logo o motor superquadrado, né? Quando você tem um diâmetro maior, você consegue ter válvulas maiores. Pelo fato de você ter válvulas maiores, você consegue fazer com que haja mais fluxo de ar dentro desse motor. E lembrando, galera, o combustível ele vai ser adicionado, ele vai ser injetado de acordo com a quantidade de ar que está entrando nesse motor. Então, seja a injeção eletrônica e até mesmo o carburador,
de acordo com a quantidade de ar que entrar nesse motor, a gente vai ter a quantidade de combustível adequada, ideal, para o motor funcionar. Então, quanto mais ar você conseguir colocar dentro do motor, mais potência você consegue extrair, beleza? Até por isso que existem motores sobrealimentados, né? Supercharger, turbo, que é para conseguir socar ar dentro do cilindro para você conseguir extrair mais potência. Então, em motores com diâmetro maior, você consegue válvulas maiores, né? E, inclusive, existem motores, principalmente de competição, alguns motores de motocross, alguns motores de motos super esportivas, né? Até de competição mesmo, que tem 5 válvulas. Alguns motores de carro também é raro, mas a gente encontra alguns modelos de carro que tem 5 válvulas por cilindro. Quanto mais válvulas você conseguir, claro que existe uma limitação na questão estrutural, da questão de engenharia, né? Mas geralmente 4 é o número ideal. Alguns motores têm 5, mas geralmente 4 é o número a se trabalhar, né? E em um motor com pistão maior, você tem válvulas maiores, consegue respirar mais. E a outra característica é você conseguir ter um trabalho, você conseguir maiores rotações, alcançar maiores rotações nesse motor. E por que isso é interessante? Lembrando, galera, para quem viu os primeiros vídeos lá, a potência é igual o trabalho vezes o tempo. Então, se em um mesmo tempo o seu motor conseguiu fazer mais movimentos, conseguiu trabalhar, conseguiu girar mais vezes, você conseguiu desempenhar mais potência, você conseguiu despejar mais potência, né? Então, motores que giram mais têm por característica produzir mais potência. Eles têm RPMs mais elevados e conseguem despejar mais potência. Motores subquadrados têm por característica conseguir despejar mais torque. A questão do torque dos motores subquadrados está mais relacionada com a questão do tamanho do virabrequim. O ângulo que é formado entre o virabrequim e o pistão. Então você tem uma alavanca maior, você consegue mais força, né? Mais torque. E lembrando, galera, para quem não está familiarizado com esses conceitos, o que é potência, o que é torque, eu já trouxe um vídeo trazendo a explicação desses conceitos, beleza? Então é bom a gente ter isso fresco em mente para a gente conseguir entender melhor. Outra coisa que vale a pena ressaltar também, eu não vou trazer aqui a parte matemática da coisa. Se você quer saber a parte matemática, se você quer ir mais a fundo, quer se aprofundar mais na parte de engenharia mesmo, eu vou deixar um link aqui muito bacana explicando a parte matemática do porquê que esses motores apresentam essas características, mas o inglês tem que estar em dia, então vamos falar só da parte conceitual aqui para vocês entenderem assim mais superficialmente, mas não tão superficialmente, né? Você já vai ter um entendimento melhor dessa questão de característica de motor. Então, falando de motores subquadrados, se você analisar a questão da combustão, a questão da explosão, você vai ver que ele tem uma maior porcentagem da força da combustão empurrando o cilindro para baixo. É menos força desperdiçada na parede do cilindro e mais força que está exercendo o movimento desse pistão. Por isso que motores subquadrados tendem a ser mais econômicos. Lembrando, galera, a gente sempre usa o tende aqui porque existem exceções. Existem motores subquadrados que são giradores, existem motores superquadrados que não giram tanto assim, então sempre vai haver alguma exceção ou outra, mas a regra é essa. Então, motores subquadrados têm, por característica, a tendência de ser mais econômicos. E motores superquadrados, motores de pistãozão, têm por característica de despejar mais potência, porque você tem uma área maior. Muito embora a proporção da força que esteja sendo aplicada nesse pistão seja um pouco menor, você tem mais percas, né? Porque você está fazendo mais força nas paredes do cilindro, então por isso a eficiência de motores superquadrados tende a ser um pouco menor. Mas não é tanta diferença assim. E pelo fato de você ter uma área muito grande, força é igual pressão vezes área, você consegue ter um valor, você consegue ter números de potência mais elevados em motores de pistãozão. Beleza? Então, eu acho que esses eram conceitos muito importantes para a gente tratar antes da gente falar da parte de cabeçote, a gente falar de tipos de acionamento de válvula, né, de comandos de válvula, a gente entender essa parte primeiro para a gente poder ir falar mais sobre arquitetura de motor, falar mais sobre tipos de comando de válvula diferente. Então, eu acho que ficou bem
bem claro. Se ficou com qualquer tipo de dúvida, galera, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, é muito importante que você deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações e fique atento para sempre que sair um vídeo novo, beleza? Segue lá no Instagram. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.